A linguagem neutra é para ser usada por e para todos. Você acha que esse tipo de linguagem, de repente, possa ser adotado apenas no meio informal? Eu comecei a lembrar de um monte de redação que eu já corrigi, que a molecada colocava lá, terminava com a letra X ou com arroba. Eu tenho 3 frases aqui, eu queria que você adaptasse para esse novo gênero. Vamos tentar. Ele tá de olho na boutique dela. Nosso entrevistado de hoje é uma daquelas pessoas que a gente pode realmente chamar de influenciadores. São os verdadeiros influenciadores da nossa vida. E ele vai nos ajudar a entender melhor hoje a questão do gênero. Mas nesse caso é o gênero linguístico. Professor Paulo Tadeu, seja bem-vindo. Aê, como é que vai? Um dos meus Que alunos prazer, favoritos. Olha só. Ex-aluno. Eu não vou nem falar que isso aí foi combinado, né? Porque senão fica uma coisa até... Não, mas você era despojado. Para quem já assistiu aos seus vídeos, às suas entrevistas, que aliás recomendo que assistam, porque eu gostei, não é muito diferente do que você era, não. A gente só não tinha ainda a informação, não tinha o manual de instruções de como lidar com você. Mas Não você era já diferente, ou seja, não evoluiu nada, então, é isso? Não, você evoluiu. Agora você está usando todo esse conhecimento para o bem. Poxa, obrigado. Mas deixa eu perguntar, então, pra gente começar, as pessoas me conhecem, mas eu quero que as pessoas entendam melhor também quem é você. Há quanto tempo você se relaciona com os pronomes, advérbios, conjunções? Esse seu relacionamento aí é de quanto tempo? Eu me relaciono com isso desde que eu fui alfabetizado. Agora, trabalho com isso propositalmente, voluntariamente, recebendo um parco salário há 30 anos. Bastante tempo, hein? Já tem um tempinho razoável aí na estrada. Mas, graças a Deus, ainda tem bala na agulha. Mas você acha que a língua portuguesa mudou muito desses anos todos que você leciona? Não sei, Bruno. Não penso... Eu não critico a mudança da língua. Eu lembro que quando eu comecei a lecionar, eu falava sempre o mesmo exemplo para a molecada, sobre uma palavra que mudou com o passar do tempo. Todo mundo fazia aquela cara, sabe, aquela tela do Monk, né, cara de espanto, ou Esqueceram de Mim, lá em Nova York, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Aí eu falava para eles assim, você sabia que esta palavra aqui foi modificada ao longo do tempo? Aí eu falava para os alunos assim, vossa mercê. Aí a molecada, vossa mercê, o que é isso então? Vossa mercê, vós me cê. Vós me cê, professor, o que é isso? Vós me cê, você. Você! É o que a gente fala hoje, mas antigamente o original era vossa mercê. Depois Vossa virou mercê. vós me cê, você, agora a gente está no cê, e daqui a pouco, aí eu brincava com a molecada e falava assim, e daqui a pouco a gente vai virar assim, e vai começar a grunhir com as pessoas. Porque a linguagem vai se reduzindo. Mas eu queria mostrar para eles, na época, e ainda falo isso hoje, não é que a linguagem está se reduzindo. A linguagem é dinâmica. Ela está se modificando com o passar do tempo. Uhum. Então, hoje a gente fala o C na linguagem informal, mas não vejo nada de errado nisso. É aceitável isso, então? Só cuidado com a questão da linguagem formal, numa entrevista de emprego, num exame de vestibular, numa apresentação de seminário na faculdade, aí precisa tomar um certo cuidado. Mas se as pessoas que te entrevistarem forem habituadas também com essa informalidade, de repente tá tudo em casa já, né? Então, tá tudo em casa, mas se a pessoa, por exemplo, quem entrevista, você, você tem um ambiente despojado, você tem um ambiente informal, você deixa o entrevistado à vontade. É um ambiente informal. Agora, se for um ambiente televisivo de formalidades, aí eu acho que precisa tomar um certo cuidado com a linguagem. Não existe... Eu demorei para aprender isso, hein? Eu tenho muito preconceito em relação a essas coisas, a mudanças, mas eu demorei para aprender, Bruno, que tem certas coisas que precisam ser assimiladas com o passar do tempo. Só que elas acontecem para maximizar, para melhorar a comunicação.
E eu tinha dificuldade para aceitar a mudança, mas depois comecei a entender, não, está mudando porque a língua é dinâmica. Certo. Esse vocabulário, essa gíria, eu só aprendi uma coisa, a decodificar assim, a determinar assim. Essa linguagem é adequada, ela é formal para esse ambiente. Essa linguagem é inadequada para esse ambiente, mas num Uhum. outro ambiente, num terceiro ambiente, num outro momento, sem problema nenhum. Você pode falar do jeito que você quiser, desde que haja comunicação, respeito pelos interlocutores, né? Agora eu queria entrar um pouquinho naquele assunto, porque eu estava falando no começo que você ia ajudar a gente a entender um pouquinho a questão do gênero. E realmente eu trouxe você com essa missão aqui. E a informação está muito banalizada, né? A gente não confia mais nos professores e nos jornalistas, a gente confia em post de WhatsApp. Sim. Então eu quero te usá-lo hoje. Quero usar-me a mim. Então, assim, o Bruno, eu, eu tenho poucas informações a respeito do gênero neutro, do pronome neutro. Olha, já existia um pronome neutro. Os pronomes, por exemplo, demonstrativos, tem os pronomes demonstrativos esse, aquele, essa, mas também tem aqueles que são, você fala assim, isso, isto e aquilo. São pronomes demonstrativos neutros. Essa neutralidade aí do pronome é usada para quando você não sabe dizer se o gênero é masculino ou feminino. Ah, pega isso aí. Eu não sei dizer como é o nome daquela palavra, não sei como colocá-la. Agora, assim, eu entendi que a proposta do gênero, desse pronome neutro é por conta de uma comunidade que merece todo o respeito. São pessoas que Uhum, não se uhum. enquadram, são pessoas não binárias. A gente chama de não binário quando a pessoa não se enquadra nem no gênero masculino, nem no gênero feminino, e se sente desconfortável quando se dirigem a elas, as pessoas, os outros interlocutores se dirigem a essas pessoas, ou a esses pessoas, é, se dirigem usando uma terminologia, gêneros específicos, feminino, masculino. Mas Muito assim, bem. Mas nesse, só para contextualizar, só para a gente dar uma contextualizada para quem está vendo, esse foi um movimento que foi trazido à tona agora recentemente, faz algumas semanas. A linguagem neutra é para ser usada por e para todos e não é exclusiva a pessoas não binárias. é assim, quer uma representatividade. Eu não vejo problema que se faça isso. Assim, a princípio, a gente sempre fica chocado, né? Mas, Bruno, que mudança que não leva a esse estranhamento. Sempre tem alguma coisinha que você vai falar, que você vai criar, que você vai fazer, que é uma novidade, é uma inovação, é uma vanguarda. Cara, vai gerar problemas, vai gerar desconforto para muitas pessoas. Eu vi uma entrevista de uma moça, uma criatura dona de um blog aí de língua portuguesa, e aí ela menciona lá, foi feita uma pergunta mais ou menos parecida com essa que você fez para mim, sobre os pronomes neutros, e aí a moça fala assim, a professora, fala, isso é uma idiotice, isso é uma bobagem. É assim, no primeiro momento, você fica... Quando me perguntaram, os meus alunos do terceiro colegial me perguntaram sobre isso, Bruno, que até comentei com você, numa questão em off, eu falei assim, pô, mas não, isso não vai existir, isso não tem sentido. Depois, comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né? Uhum. E aí eu vi que não é que as pessoas estão querendo causar. É uma reivindicação. Eles levantaram a mão para... Nós queremos que nos tratem dessa forma. Isso vai destruir a língua portuguesa, Bruno? É uma boa pergunta essa, hein? Você tem a resposta para isso? Não vai acabar em hipótese alguma. Para que haja uma mudança, Bruno, uma mudança que nem estão propondo, mas não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que valorizar a questão democrática, né? Eu posso falar, eu quero que seja tratado dessa forma. Tudo bem, mas que vá mudar a regra gramatical, aí já são outros 500, né? Uhum. Mas põe 500 nisso. Vai demorar muito. A última reforma ortográfica, ela
agora foi sancionada em 2009, 2009, para os países que falam a língua portuguesa, né, os 7 países. Uhum. E aí, só que o tratado para essa mudança acontecer começou em 1986, todos os estudos dessa mudança. Aí, em 1990, assinaram o tratado. Aí, continuaram os estudos. E somente em 2009, olha que de volta para o futuro, demorou uma paulada de tempo. Então, por conta disso, uma mudança como essa que estão propondo, as pessoas não binárias estão propondo, é válida. Não posso dizer que não. Mas vai demorar. Vai demorar. E quando ela começar a ser estudada pelos chamados gramáticos, não é o gramático que muda, Bruno. Gramático, eu aprendi assim. O gramático, ele observa o que acontece. Observa o que acontece no dia a dia, nos mecanismos de comunicação. Aí, ele avalia se isso aqui vai ser, isso aqui vai pegar, isso aqui não vai pegar, isso aqui, os falantes, os interlocutores estão usando demais. Ele começa a normatizar isso. Então, o gramático só observa e normatiza. Mas ele não é ele que, eu vou mudar, eu tenho uma ideia, vou mudar, não vai mudar nada. Eles vão levar em estudos, vão passar por uma série de aferições, e aí, para que haja uma mudança desse naipe, a gente chama de mudança estrutural, Bruno, uma mudança na estrutura da linguagem. Porque não é só pronome que vai ter que mudar, vai mudar um monte de palavra. Muita coisa, muita coisa. Não é? Porque as palavras têm gênero também, algumas palavras têm gênero. Então, vai ter que mudar o adjetivo, o substantivo, o artigo, vai mudar muita palavra. Então, é uma mudança estrutural profunda que eles estão propondo. Vai acontecer isso? Talvez aconteça, mas mais para frente. Vai demorar. Mas você não se vê ensinando esse tipo de coisa. Não. Eu tenho 30 anos. Quando eu comecei a ver a mudança, 30 anos de sala de aula, eu tenho 55. Eu sei. A gente vê o seu rosto, a gente vê que são 40, né? Aí, quando eu comecei a ver a questão da mudança da linguagem, ter um novo acordo ortográfico, foi em 1990, quando eu comecei a lecionar. E esse acordo ortográfico só aconteceu em 2009, essa mudança para o Brasil. Eu não acredito que eu lecionando, eu não sei, pode até ser, né? Eu espero lecionar mais uns 20 anos, sei lá. Talvez ainda esteja nativa, mas eu não consigo me imaginar ainda ensinando isso para a molecadinha. Eu acho que deixa eu fazer um adendo, então. Faz. Você falou desse novo gênero que está colocado agora na mídia, as pessoas estão falando, que é o tal do ili e o dili, né? Que são os sufixos ali nas palavras, né? A gente teve antes, nas redes sociais, é muito comum a gente ver também, o todos com um X no lugar da última vogal. O eles com o X também no lugar da vogal, isso representa o gênero neutro também que a gente estava falando. E no começo da conversa você estava falando sobre a entrevista de emprego e da linguagem e a adequação dela a cada momento. Você acha que esse tipo de linguagem, esse tipo de estilo de se falar ou de se expressar, de repente possa ser adotado apenas no meio informal nesse momento? Eu acredito que sim. A princípio, no meio informal. Como já existe, né? Já está no meio informal. Quem é da comunidade, quem participa, quem tem amigos, quem tem conhecidos dessa comunidade, já se comunica assim. Já tem algum tempo que já tem essa comunicação. Agora, na linguagem formal, eu ainda acredito que não vai existir. Por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa que se sente confortável quando eu me dirijo a ela através desses pronomes, usando o e, usando o u, as vogais e e u, na terminação das palavras, tudo bem. Se eu conseguir falar, se eu conseguir reorganizar meu pensamento e poder falar de maneira que deixe a pessoa confortável, tudo bem, eu falo. Né? Eu faço de grego para os gregos, de romano para os romanos. Agora, daí essa pessoa exigir que todos a tratem dessa forma, inclusive em ambiente jurídico, ambiente de uma entrevista de emprego, ambiente de sala de aula, aí eu já acho que vai ter muita resistência. Eu já não consigo ver que serão felizes os esforços, os resultados dos esforços dessas pessoas. Que forçar a barra
para que chamem assim. Eu acho que ela tem que aprender, ela tem que, nesse começo de guerrilha, né, ele tem que saber negociar, ser diplomático. Você falou da letra X, a consoante X. Também eles usam o arroba, né? O arroba também. Aí, é arroba e X. Mas, até onde eu entendi, a questão é que, por exemplo, pessoas que têm problemas de visão e problemas de baixa visão, elas vão ter dificuldade. Se alguém estiver lendo para elas, como é que ela vai pronunciar o X ou Vai ficar um o Todex, arroba? uma coisa assim, né? Vai ficar uma coisa esquisita. Vai ficar uma coisa esquisita. Helix. Por isso que eles estão forçando mais a barra em torno das vogais E e U. Muito bem. Pela maneira como você me respondeu a essa última pergunta, sabe o que eu percebo? Que nesse momento, esse novo gênero linguístico vai ser bastante politizado, porque vão ter as pessoas que vão continuar batendo forte, falando assim, não, eu quero continuar falando tradicionalmente como eu aprendi, e vão ter aquelas pessoas que vão dizer assim, mas você é um intolerante, porque você não quer aprender o novo para respeitar os outros. A gente vai politizar até a nossa língua, né, agora, nesse momento? Eu acho que é uma politização, tem esse viés de ideologias, de polos, né? O conservador, imagina, isso é um absurdo, onde já se viu as nossas crianças, e tem o polo que é liberal, não, nós temos que aceitar todos. Então, assim, agora, hoje em dia, no Brasil, nos últimos anos, tem tido muito essa questão de Brasil, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, essa polarização, direita, esquerda, direita, o aspecto da diplomacia, das relações sociais, diplomaticamente tratadas, elas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas eu ainda acredito que existam muitas pessoas de bom senso que vão saber se posicionar, se manifestar de maneira adequada. Eu acredito, não sei, eu posso estar errado. Eu estou falando, me baseando, Bruno, no que aconteceu agora, na última reforma ortográfica, de 86, que aconteceu em 90, que foi só em 2009 que ela foi sancionada. Eu acho que isso demora, mas que na informalidade as pessoas vão falar. E você sabe que depois que você falou, eu queria conversar com você sobre essa questão do gênero, aí eu comecei a lembrar, Bruno, de um monte de redação que eu já corrigi, que a molecada colocava lá, terminava com a letra X ou com arroba. Com a pandemia do aula online agora, né? Com a pandemia, eu peguei várias redações, vários textos, que terminavam com arroba. Certo. Eu falei, mas o que o Mané está fazendo, né? Eu não tinha noção. Eu estava assim, eu estava fora da casinha, né? Ou melhor, eu estava dentro da casinha, não fora. E aí eu dava errado, corrigia, colocava lá o A, colocava o O. E agora, mas eu não sei dizer quem são esses alunos. Não sei mais dizer quem são esses caras, ou esses cares, quem são esses cidadãos que... Esses caries. Cares, não caries. Ai. Mas é isso. Mas você, então isso ainda na escola, isso é considerado errado, se a pessoa usa a consoante. Eu costumo falar para os alunos assim, ó, você pode escrever do jeito que você quiser, você pode falar do jeito que você quiser. Aqui em sala de aula... Eu sou o general, é isso? Na sala de aula, quando eu falo com os alunos, você pode falar do jeito que você quiser comigo, eu falo brincando, mas assim, certo. Quando é o momento da informalidade, né? Agora, quando chega o momento formal, uma redação, uma apresentação de seminário, apresentação de trabalho, você tem uma proposta de emprego, você vai fazer uma entrevista de emprego, aí nessa hora, você tem que saber qual que é a linguagem formal e qual que é a linguagem informal, que seja adequada para aquele momento. Na partida de futebol, eu não vou falar assim, ora bolas, o jogador não está lançando a pelota de maneira adequada ao seu compatriota de time. Para! A gente vai xingar o cidadão. Pô, lança essa bola de direito. E você fala várias interjeições impublicáveis agora, porque tem crianças no ambiente.
Com exclamações. Isso. Aí, eu passo para os meus alunos essa questão. Do jeito que você fala, não tem erro, não tem problema. Mas nesse momento oficial, que é uma redação, eu não quero discussão. Você tem que escrever de acordo com a norma culta. Na verdade, você tem que saber as duas regras, né? As duas normas. A norma culta e aquilo que se fala no dia a dia, o cotidiano, o coloquial. Você faz apresentações, eu vi algumas entrevistas suas, você tem momentos que você fala um monte de brincadeira, você fala de uma forma super solta, é informal. E o seu entrevistado, ou a sua entrevistada, corresponde. Mas há momentos em que você leva um assunto mais sério, você se compenetra daquilo, você muda a linguagem imediatamente. E o entrevistado igualmente. Então, essa capacidade de discernir quando falar de um jeito, quando falar de outro, é isso que é importante para os falantes. E para quem escreve Muito bem. também. É isso mesmo. Bom, no final agora eu quero terminar com uma... Já que você me mostrou que você está tão por dentro desse assunto... Não, eu estou por dentro de nada. E a gente estava até falando do cáris aí, que você até falou já do jeito até já adaptado aí ao gênero neutro. Eu tenho 3 frases aqui, eu queria que você adaptasse para esse novo gênero. Vamos tentar, vamos ver se você consegue aqui, ó. Aqueles garotos têm cheiro fedido. Aqueles garotos têm cheiros fedidos. Fedides, assim, meio mussum assim no final, né? Fedides. Fedides. Você está parecendo, a linguagem está parecendo a linguagem do Mussum, né? Exato. Comediante dos Trapalhões. Essa aqui é famosa, todo mundo que pega um elevador já leu isso, né? Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Eu nunca encontrei o mesmo, mas vamos lá. Como é que ficaria essa? Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Mas o andar não é feminino? Ah, é o andar, né? É o andar, é verdade. Não, porque termina com a consoante R. Aí é verbo. Verbo não tem muito gênero. bem. Tá vendo? Só falar uma besteira na frente de um professor, ele corrige na hora. E a última, ele tá de olho na boutique dela. A boutique é a loja, né? Entendi. Claro, no caso, sim. Ele está de olho. Ele está de olho na boutique dele. Dili, acho que é Dili, não é Dili? Na boutique Dili? Dili. Isso. Então, a gente tá aprendendo, a gente tá aqui suando aqui um pouquinho pra aprender, mas a gente vai chegar lá, viu? Eu vou chegar lá. Professor, foi um prazer, de coração. Realmente é todo um mistério da língua portuguesa, ele intriga todos nós, né? É verdade, cara, é verdade, é um mistério. Mas assim, tem muita coisa para aprender. A gente nunca sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu sou professor de língua portuguesa, estou aprendendo sempre. Não dá para falar assim, eu manjo disso pra caramba, não manjo nada. Todo dia tenho que fazer alguma coisa nova, aprender, ler, estudar, revisar. É uma aprendizagem porque a língua é dinâmica, a língua é viva. É isso mesmo. Professor, muito obrigado pelo papo. Esse aqui é o professor Paulo Tadeu, gente. Valeu!